Olá, sabe aquela história de achar que é tarde para começar algo novo, mudar completamente a vida? Pois a entrevista de hoje no Gente.com mostra o quanto podemos nos surpreender. Eu recebo uma empreendedora que até os 36 anos ficava em casa cuidando dos 3 filhos e do marido. Ela resolveu estudar, enfrentou todas as barreiras possíveis, até porque tinha déficit de atenção e hiperatividade, mas aproveitou as limitações justamente para criar um novo método de aprendizagem premiado 31 vezes. O método de Gladys Mariotto já ajudou mais de 350 mil pessoas a aprender com mais facilidade. Gladys é formada em Belas Artes e Filosofia, fez mestrado em Sociologia e é doutoranda em Educação. Quanta mudança, hein? Isso em quantos anos, Gladys? Muita coisa em 15 anos, 15 mais ou menos. anos. Aham. E você até então, dá para dizer que você tinha quase uma vida de madame? Eu estou falando que você ficava em casa cuidando dos 3 filhos, mas era uma vida Eu de tinha uma madame, pequena né? confecção, eu trabalhava, mas era uma vida um pouco menos descompromissada, né? Eu não tinha a preocupação de cuidar, de atender a casa financeiramente, eu tinha um marido que era o provedor e o que eu trabalhava era para ajudar nas despesas, mas nada de importante. Até para o nosso público entender bem, Gladys, se você me permite, eu Uhum. vou entrar nisso, porque você tinha uma condição financeira muito boa e de repente você se viu numa situação muito complicada. É essa transição que eu queria que a gente discutisse um pouquinho para mostrar o que aconteceu com você, como surgiu daí essa grande empresária que é hoje. O que aconteceu na época, antes de você estudar, quando você deu o clique, 36 anos, quero mudar a minha vida? Eu sempre tive eu tive muita vontade de estudar, de fazer uma faculdade a vida toda, né? E meu marido achava que não era o caso de eu estudar, que eu tinha que ser dona de casa, cuidar dos filhos, enfim. E eu fui me submetendo por muitos anos, por 18 anos, a essa situação. Até o dia que eu resolvi que eu queria estudar, que eu queria mudar de vida, que eu queria trabalhar, mas de uma forma que trouxesse algum tipo de relevância, não queria trabalhar só para ganhar dinheiro, e decidi me separar. Aí na separação eu acabei sendo prejudicada de alguma forma, né? Saí lesada, mas na verdade isso não foi um impedimento para que eu continuasse a buscar as coisas que eu tinha que eu acreditava que eu tinha que fazer. Mas quando você disse fui prejudicado, você se viu numa condição sozinha, sem a condição Isso, financeira que você tinha antes, isso. sem a presença dos filhos, foi tudo isso? Foi tudo ao mesmo tempo. E principalmente sem o respaldo financeiro, que eu fiquei sem pensão de Exatamente. ex-marido, depois de 18 anos de casada, né? Então, isso foi uma forma muito difícil de eu chegar nesse mundo, que era o mundo do trabalho, Novo para você um até mundo muito então. novo, exatamente. E aí, eu comecei primeiramente, buscar uma forma de eu me sustentar e para que eu nunca mais passasse por aquela situação, né? Isso era a meta primeira da minha vida. Eu falei, eu nunca mais quero passar necessidade, eu nunca mais quero ter que depender de alguém. Porque, na verdade, eu tinha muito claro para mim, quando você depende de alguém, aquele alguém te tira o respaldo, você fica sem nada. Sim. Então, a minha intenção era que o depender fosse só de mim. E comecei a estudar, eu sabia, evidentemente, que não era outra forma de fazer isso sem ser estudando, né? No começo eu nem podia estudar e trabalhar, porque eu tinha o meu pequeno tinha 3 anos e veio morar comigo aqui em Curitiba. E estudava muito, muito. Eu acho que eu cheguei a fazer em uns 8 anos, eu fiz mais de 300 cursos, além das graduações. Era uma Nossa, coisa Gladys, aí é obsessiva. que está o problema, porque quando a gente volta a estudar, depois de muito tempo sem estudar, a gente se depara com todo tipo de limitação. Porque Uhum. uma coisa é você assimilar os conteúdos quando é muito jovem e tal, tem todo o pique. E outra coisa é você voltar depois de muitos anos em casa. É aí que você viu a Uhum. dificuldade que você enfrentaria. Quando eu fui fazer o vestibular, já ainda casada, eu estudava nas apostilas do meu filho e essas apostilas para mim eram muito difíceis e eu estudava num dia, no outro dia eu tinha esquecido tudo. E isso começava a me enlouquecer, né? Porque eu via que eu tinha 4, 5 apostilas enormes para estudar e quanto mais eu lia, mais eu esquecia, né? Depois de uma semana, então, eu nem lembrava mais o que eu tinha lido. Você já sabia que tinha déficit de Não, não atenção? Não. sabia, eu não sabia. Eu só achava que aquilo era por falta de estudo mesmo, por falta de hábito de leitura. O déficit de atenção eu fiquei sabendo faz pouco tempo, acho que 5 anos mais ou menos, né? Daí eu comecei a criar essa metodologia. Eu fazia resumos, eu pegava palavras-chave, eu coloria, eu buscava papelzinho
E eu não sei de que forma isso foi se construindo. Foi tá? colando, como é que Foi era? colando, foi pegando, Ah. era um pouco de tudo, sabe? O que eu tinha na mão eu ia fazer, naquela época nem tinha post-it, não tinha muitos recursos, eu contornava as coisas, eu recortava, eu fazia xerox e recortava, sei lá, eu ia fazendo de alguma forma que isso ia dando certo. Gente, olha que interessante, porque essa prática resultou numa nova metodologia de ensino que hoje é aplicada no país todo, premiadíssima em vários lugares. A gente já vai falar sobre isso também, né, Gladys? Começou então com os pequenos papeizinhos, os lembretes. Uns lembretes, na verdade eram lembretes, eram mapas que eu não sabia que era mapa mental, mas eram mapas mentais que eu fazia. Aí eu passei no meu primeiro vestibular, continuei estudando, fiz o meu segundo vestibular, daí eu estava fazendo graduação de manhã de filosofia, à tarde eu estudava para o mestrado em filosofia e à noite eu fazia pós-graduação. Nessa época que eu estudava manhã, tarde e noite e ainda trabalhava nos finais de semana, o meu filho teve um AVC. Esse Poxa que tinha vida. 3 anos quando eu me separei, nessa época ele já tinha 8, Sim. já fazia 5 anos que eu estava separada, ele teve esse AVC. Enfim, ele ficou bastante debilitado, logo se recuperou, mas eu tive um momento onde eu passei muito tempo em fisioterapia. Eram horas, eram tardes e tardes na fisioterapia, eu deixava ele, era uma casa, eu deixava ele na sala de fisioterapia, voltava para o carro e continuava estudando, porque eram 3 horas por dia que eu tinha que passar lá. Então, eu não podia mais ir para a faculdade, então eu pegava todos os textos com os professores e levava para o carro e ficava estudando, em casa, no carro e cuidando dele. E foi aí que essa metodologia começou a se firmar. E eu comecei a pegar textos mais complexos, porque daí eu já estava no nível de mestrado, de pós-graduação, e esses textos mais complexos foram me dando um pouquinho mais de subsídio. Isso quer dizer, eu vou fazendo umas pontuações aqui, Isso. que essa técnica você consegue adaptar mesmo a um texto mais reflexivo, enfim, porque você usa muito para matemática, para história, não é isso? Não necessariamente, não só, né? Aí essa técnica começou a se firmar um pouquinho mais, até que eu comecei a escrever livros didáticos. E esses livros didáticos começaram a ser muito bem vistos, porque eles eram fáceis, eles tinham palavras-chave, eles faziam tudo aquilo que eu fazia. O que era difícil para mim, eu transformava em fácil para os outros. E isso foi se tornando mais e mais popular, eu acho que foram 35 livros que eu escrevi, até que um deles, em 2010, no final de 2010, foi selecionado para o Japan Prize, que é o maior evento de mídia educativa do mundo. Lá eu percebi que eu tinha uma coisa especial. Logo depois, a Unicef me chamou para ir a Cuba como exemplo de educação na América Latina, que também começou a acender alguma coisa que na época eu trabalhava para as empresas de educação. Sim. E eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa do meu jeito. Bom, então, antes de você contar o que aconteceu depois de tudo isso, nós vamos explicar, tentar mostrar um pouco mais ainda desse método que chamou tanto a atenção. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta conversando também sobre outras curiosidades, porque, não sei se você se lembra, eu citei que a Gladys fez Belas Artes, ela catalogou também todos os painéis de Poti Lazarotto. A gente já volta com esse papo para você.